Aí depois eu deixo vocês fazerem perguntas. Aqui, ó. Tá gravando a reunião. Então já, belezinha, tá gravando. Eu tô gripadaça, galera. Então eu tô meio borocochô aqui. Me perdoem essa cara de tacho aqui que eu tô, né? Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Só não tem problema quando a gente tá no cemitério. O resto a gente tem. Vou. Acho que vocês já estão vendo a telinha. Vamos lá. Qual que é a parte principal do que a gente vai estudar? Vai estar bem aqui. Eu gosto de adiantar. Semana passada eu comecei a falar para vocês sobre a jurisdição e competência. Nós, opa, nós fizemos a correção da prova, não foi? Aí depois da correção da prova, a gente começou a falar sobre jurisdição e competência e eu parei, não terminei. Eu queria só abrir um arquivo aqui que é do meu curso, que é um curso à parte que eu faço, e eu trago todas as coisas que eu acho mais interessante lá para nós. Então, deixa eu pegar e colocar aqui. Né? Nós temos, deixa eu colar aqui para nós, logo no início. E por que que eu estou fazendo isso, né? Vamos lá. Quando a gente estuda jurisdição e competência, a gente está estudando um poder do Estado. Poder do Estado, quando eu falo poder da federação, de aplicar o direito ao caso concreto. A justiça, né, nossa justiça, não permite que a gente faça justiça com as próprias mãos. Ela vai dizer que a gente precisa submeter todos os casos à justiça, para que ela decida no âmbito criminal o que fazer com aquele transgressor da norma, né? O que eu faço com esse cara? Não vamos ser nós quem vamos aplicar a justiça ao caso concreto, então, mas a própria jurisdição. Então, quando eu falo jurisdição, vem do brocado iuris dictum, dizer o direito. Quem diz o direito, quem interpreta as normas e aplica ao caso concreto? É o Estado juiz. Então, só ele que faz isso. Nós temos o direito de nos defender de uma agressão injusta. Isso se chama legítima defesa. Se alguém vem nos agredir, a gente consegue revidar para salvar nossa vida ou de terceiros. Mas pegar aquela pessoa que nos fez mal, que nos assaltou, que nos fez refém, que nos enganou, né, no estelionatário, que passou a mão no nosso bem, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Para isso existe a jurisdição. Ótimo, primeiro ponto. Segundo ponto, existe um princípio constitucional que vai falar do juiz natural. É um juiz previamente estabelecido na nossa jurisdição, que ele está lá segundo as regras de competência para julgar nosso caso. Então, uma vez cometido o crime, já existe previamente nas regras de jurisdição alguém especialmente designado ali, já estático, para julgar. Ele é imparcial. E essas regras de competência, elas vão servir para que esse juiz imparcial nos julgue, sem tomar parte do processo. Por isso que a gente fala imparcial. Esse in vem para negar a parcialidade. Dentro das regras de competência, o que é importante para nós que vamos atuar no processo, seja na defesa, seja na acusação ou seja no julgamento. Nós precisamos seguir as regras de competência para que não haja nulidade. O advogado, né, criminalista, ele não é um romântico, né, que busca a absolvição do réu pelo mérito, né? A gente busca as falhas do processo para anular esse processo todo enquanto a prescrição corre, né? Não pensem vocês que a gente busca
em regra, né, a absolvição. Porque quando a gente vai verificar um processo criminal, a pessoa é culpada, né? Não tem muito para onde correr. Porém, se o processo penal não for seguido conforme as regras estabelecidas no Código, vai ter uma sanção que se chama nulidade. A nulidade processual, ela faz com que os atos tenham que ser refeitos. E isso é muito ruim para a justiça, mas é bom para o réu. Por quê? Nesse interim, o prazo de prescrição está correndo. Então, imaginem só, você descobriu uma nulidade quando o processo já está para julgamento lá no tribunal. Aí o tribunal reconhece essa nulidade e faz com que todo o processo seja refeito. Então, um trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos é todo perdido e vai ser todo refeito. Então, para evitar a nulidade, nós temos que seguir as regras de competência. E elas são bem fixas, bem amarradas. Tanto é que dentro da competência, a única competência que pode ser prorrogada, ou seja, estava errado o lugar, porém, se ninguém arguir, se ninguém falar nada, torna-se certo. É a competência em razão do lugar. Vamos pensar que um crime que aconteceu no Tabuão, o juiz do Embu julgou. Se ninguém falar nada, né, a gente fala que a competência relativa se prorroga, não vai ter problema. Agora, se está errado ali a matéria, a fase do processo, o grau de jurisdição, se está errada a prerrogativa de função, esses atos vão ser todos refeitos. E sendo refeito, causa essa nulidade, que é essa sanção processual. Então, em síntese, essa é a razão de ser de se estudar as regras processuais, aqui no que tange à competência. O advogado, ele sempre vai querer achar o erro aqui para anular tudo. E a defesa desculpa, o advogado é defesa, né? Óbvio. E o Ministério Público e o juiz vão querer seguir à risca as regras de competência para que o trabalho que foi feito, oitiva de testemunha, despacho, decisões, não sejam todos declarados nulos e tenham que ser refeitos. Então, está todo mundo prestando atenção nas regras de competência. Elas vão estar dispostas, pessoal, na Constituição, no Código ou em leis especiais. Então, para onde que vai esse processo é o que a gente vai descobrir na aula de hoje. Sempre vamos ter que nos debruçar sobre o Código, sobre a Constituição. Porém, a razão de ser de estudar isso é evitar nulidade, né? Evitar nulidade. Tanto é que quando a gente, em audiência ou em processo, abre uma preliminar ou fala de nulidade, a orelha, todo mundo já fica em pé, porque eles querem afastar de qualquer maneira essa nulidade, né? Essa é a razão de ser da gente estudar as regras. Deixa eu tirar aqui, que eu coloquei só para mostrar para vocês. Eu vou colocar ele mais para baixo, para deixar no materialzinho de apoio de vocês, e depois a gente trata novamente aqui. Deixa eu colocar aqui, para ficar aqui guardadinho para nós. Vamos voltar aqui. Então, o que significa jurisdição? Jurisdição é dizer o direito, monopólio do Estado, somente ele que pode aplicar a pena, né? Nós estudamos nas aulas passadas que existe a legitimidade da vítima nos casos de ação penal privada ou nos casos de ação penal ação penal pública condicionada à representação, em que a vítima tem a legitimidade de propor a ação por advogado ou de representar para que o Ministério Público inicie a ação. Nesse caso, a legitimidade é da vítima
de dizer se a pessoa quer ser processada ou não. Isso, pessoal, não se confunde de jeito nenhum com o poder de punir. O poder de punir nunca vai estar na mão da vítima, nunca vai estar na mão do MP, mas somente na mão do juiz. Então, o fato da vítima acionar a justiça ou não, e o MP, é chegar ao conhecimento do judiciário a existência de uma infração penal que deve ser penalizada, havendo provas, né? Se não houver, a pessoa vai ser absolvida. Vamos lembrar do princípio da presunção de inocência. Fazendo essa distinção entre jurisdição e competência, importante dizer que a jurisdição é dizer o direito. Olha lá. Jurisdição, então, é o poder-dever exclusivo do Estado, da função de, por meio do judiciário, sendo esse respaldado na imparcialidade e na independência, dizer o direito no caso concreto, sanando determinado litígio. No processo penal, a jurisdição é exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário, por meio de seus membros, tribunais e juízes. Peraí só um minutinho. Tribunais e juízes. No seu exercício consistirá em uma análise na aplicação da pena praticada ao crime. Acabamos de falar isso. Como em regra, a autotutela, fazer justiça com as próprias mãos, é proibida, a jurisdição é exercida na forma da lei com base na Constituição, e que é a única legítima para aplicar a pena ao praticante da infração penal. Então, quem que é o único capaz de aplicar a pena? A jurisdição. Lê-se, tribunais e juízes. Tá? A Constituição define a jurisdição como? Qual que é a definição? Direito ao qual se garante livre acesso em favor de qualquer pessoa, se essa perceber qualquer ameaça ou dano a seus bens juridicamente protegidos. O judiciário, então, é inafastável. As características da jurisdição, nós falamos na aula passada, tem que ter um órgão adequado, contraditório, e o procedimento significa, né, o juiz que vai decidir o tribunal, tudo o que vier a ser tratado ali, a outra parte tem o direito de contraditar, tem o direito de contrariar aquilo que está escrito, e a sua defesa tem que ser levada em consideração pelo juiz, seja para acatar, seja para afastar. O procedimento significa ele é determinado em lei e precisa ser seguido sob pena de nulidade. Essas são as características da jurisdição. E os princípios? Eu lembro que faltou na aula passada a gente falar dos princípios. Nós vamos ver que a gente já tratou de alguns deles no início do nosso curso de Direito Processual Penal, e vamos aqui de novo. Primeiro, princípio da investidura. Somente o membro do judiciário legalmente investido pode exercer jurisdição. A investidura dependerá de concurso público, de provas e títulos, com exceção do artigo 94, conhecido como quinto constitucional. O que esse princípio quer dizer? Que somente alguém investido de jurisdição pode julgar. O que é um investido de jurisdição? É o juiz, é o desembargador, é o ministro, somente essas pessoas. Como que eu consigo trabalhar como juiz, né? Como que eu consigo ser desembargador, como que eu consigo ser ministro, né? Ou tem o caminho do concurso público, que é um concurso de provas e títulos, né? Dificílimo, que passam por várias fases, fase de dissertação, tem sentença, tem a fase objetiva, tem a fase oral e depois a análise de provas e títulos, investigação social. E aí a pessoa vai lá e toma posse. Depois de 2 anos ele se torna vitalício. Só pode ser demitido dali se passar por um processo judicial. Maravilha. Também
tem como entrar na magistratura com o quinto constitucional. O que significa? 1/5 dos membros dos tribunais são escolhidos entre o pessoal da advocacia e o pessoal do Ministério Público. Então, 1/5 das vagas do tribunal vão ser por votação dessas pessoas, ilibada conduta, conhecimento jurídico, né? Aí tem um aspecto político ali envolvido no meio, né, para poder formar essa lista de prováveis candidatos, e aí vão ser escolhidas as pessoas que são oriundas da advocacia ou oriundos do Ministério Público para compor esse tribunal. Em primeira instância, a gente só tem juiz de carreira, que é o que passou em concurso. Nos tribunais, nós temos juízes do quinto constitucional. E nos tribunais superiores, então, nós vamos ter aqueles escolhidos, né? Escolhidos pelo presidente. A gente está com aí, que foi sabatinado pelo Senado, o presidente escolhe para compor o STF, o presidente escolhe, passa por uma entrevista, uma sabatina no Senado, né? E aí ele compõe o STF. Isso daqui faz parte da tripartição dos poderes, né? Um controla o outro. Quem escolheu foi o executivo, quem sabatinou foi o legislativo, e a hora que ele pisar no STF, não tem aquele prazo de 2 anos para ser vitalício, já é vitalício no momento que pisou. Tanto esse como os membros de um quinto constitucional. Então, para ser juiz, precisa disso. A partir do momento que eles tomam posse do cargo, eles são investidos de jurisdição, eles podem julgar, né? E aí, essas pessoas, né, elas estão lá seguindo as regras de competência, vão ter os julgamentos para eles serem, que são designados para eles. Então, todos os juízes têm jurisdição, mas a competência vai ser definida pelas regras do Código e da Constituição. Então, todo mundo diz o direito, mas qual pessoa que vai julgar, o que aconteceu em tal lugar, vai depender das regras da competência, que nós vamos ver daqui a pouquinho essas regras. O juiz natural significa que a Constituição estabelece essa garantia, né, de que o juiz não vai ser colocado ali para prejudicar o réu. Já existem regras de competência anteriores postas para que aquela pessoa julgue os crimes acontecidos em determinado lugar, por determinada pessoa. O juiz, ele está ali de forma imparcial. Não existe juiz previamente estabelecido. Isso é tribunal de exceção. O nosso o Estado Democrático de Direito não autoriza, a partir da Constituição Federal de 88. Inércia. Inércia significa o judiciário fica paradinho ali, aguardando a manifestação das partes. O juiz, ele não inicia processo, porque o juiz não pode ser contaminada a sua parcialidade. Se ele tomar contato com o processo, ele pode perder a parcialidade, né, se ele iniciar. Por isso que está em discussão a entrada lá do tal do juiz das garantias, que vai ser aquele juiz que vai funcionar antes do processo, que vai ter contato com o inquérito policial, vai autorizar a interceptação telefônica, vai atuar na audiência de custódia, justamente para ele, para ser um outro juiz que julgue, porque esse juiz ali está contaminado pelo processo, ele teve que se antecipar ali e autorizar algumas medidas cautelares. O princípio da inércia significa que o judiciário é paradinho, ele não pode tomar iniciativa. Então, quando a gente vê na televisão, né, que o juiz tomou iniciativa de orientar o promotor para ter testemunhas, ou que o juiz tomou iniciativa de alguma coisa, isso está errado, isso é nulidade, o juiz é parado aguardando as provas, tá, pessoal? Então, o que está escrito aqui na inércia? No processo penal não pode iniciar de ofício pelo juiz. Para garantir a imparcialidade, é necessário que
seja provocado pelo titular da ação penal. Pode ser o Ministério Público ou pode ser a vítima no caso de ação privada. Indeclinabilidade, né? Uma vez provocado, o juiz não pode se furtar ao exercício da jurisdição, ou seja, não pode se recusar a julgar. Isso porque a Constituição Federal dispõe, né, que não é possível excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Significa dizer que o juiz tem que dar o direito ao caso concreto. Se for o juiz competente para o julgamento, ele precisa julgar a lide, ele não pode declinar disso, dizer, não vou julgar essa pessoa, não. Se ele tiver acobertado, né, pelas regras de competência, precisa sim, salvo se ele se declarar suspeito, porque ele teve contato com as partes, ou impedido, já que tem o advogado ali é amigo íntimo, ou, desculpa, o advogado ali é marido da juíza, do juiz, o advogado ou advogada é parente, aí ele está impedido. Caso contrário, o que vier, ele precisa decidir. Improrrogabilidade. O juiz não pode invadir a competência do outro. Esse princípio possui algumas exceções em razão de prorrogação. A gente vai ver que cada juiz vai ter um quadradinho que ele vai atuar. Então, o juiz desse quadradinho não pode interferir na esfera do outro. Né, conflito positivo de competência. Vai falar, esse processo aqui é meu. Na prática, pessoal, conflito negativo de competência. Esse processo não é meu, vai embora. Isso aqui é normal. Agora, o juiz querer puxar o processo aí é mais difícil, né? Geralmente eles estão abarrotados de processo para julgar e ele não quer um a mais, né? Não quer um a mais, né? Com exceção dessa história de espetacularização, essa palavra é difícil, hein? Anotem aí nas palavrinhas para falar no dia do TCC. Com exceção dessa tal de espetacularização do judiciário, que está mostrando aí, né, que os juízes atualmente, promotores, estão abrindo a geladeira, já querem dar entrevista, porque acende a luz, né? Aí ele está com aquele viés de querer ser político, está querendo falar mais do que pode, está contaminando o processo que não era para contaminar, não é? Está querendo ser político e está querendo usar sua força, né, de juiz para interesses políticos, né? Isso não pode acontecer, né? Não pode. Eu quero um processo midiático para mim, para eu me aparecer. Não, o juiz ele precisa se resguardar ao ofício da jurisdição de aplicar o direito, né? Tudo que tiver dentro do direito público, né, dentro do direito público, que uma pessoa física está usando a máquina para se promover, está errado, né? A jurisdição ela foi feita para o julgamento justo. Se a pessoa está condenada, se a pessoa tem provas, ela vai ser condenada. Caso contrário, não. O julgamento precisa ser justo. Então, significa, eu não vou entrar na esfera do outro. Porém, há casos, né, para facilitar o julgamento, imaginem que o crime aconteceu com uma conduta só e foram vários acontecimentos, como no concurso formal de crimes, né? Imaginem 2 homicídios ou 3 que aconteceram por vai lá, colocou um veneno no ar-condicionado, matou todo mundo asfixiado lá. Aí eu tenho uma conduta, vários resultados, nesse caso eu posso juntar os processos, unir os processos, aí nesse caso tudo bem. Vamos ter algumas circunstâncias em que os processos serão unidos, nesse caso pode-se prorrogar a competência, ou seja, aquele juiz que não era competente inicialmente passa a ser, mas é caso de exceção. Indelegabilidade. O juiz não pode delegar sua competência para outro juiz. Faz você, né? Salvo nas situações em que ele vai entrar em férias, licença, aí vem outro ocupar o órgão, né? Por isso que a gente não pode direcionar nossa petição para o juiz.
a gente peticiona dirigindo para o órgão. Teve uma mudança interessante no CPC, né, que está assim, em vez da gente colocar lá no CPC, né, no civil, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, a gente coloca agora ao juízo da vara tal. Significa, né, essa mudança sutil? Qualquer juiz que receber é o competente porque está lotado naquela vara. Não fico colocando excelentíssimo juiz. Mas esse tal de excelentíssimo juiz não está indicando a pessoa do Pedro, do João, da Maria, da Rosa. Ele está indicando alguém que ocupa aquele órgão ali, julgador. Então, o que acontece? Esse juiz que está ali, ele não pode delegar para outra pessoa a sua competência para julgar. Inevitabilidade. Isso aqui me lembra um exemplo legal. As partes não podem recusar a atuação do juiz competente. É uma consequência do caráter coercitivo da atividade jurisdicional. As partes não podem evitar ser processadas, né? O que elas podem fazer é se defender, mas evitar a hora que chegou a citação ali, e tem como fazer, né? Não tem choro nem vela. Ou você se defende, ou você vai ser julgado à revelia. E aí eu lembro que eu tinha uma cliente já falecida que ela dizia: essa denúncia eu não vou aceitar. Não vou aceitar essa denúncia, não vou. Não tem como a senhora não aceitar a denúncia, né? Se fosse assim, ia ser muito fácil, né? Ah, não, esse homicídio tudo bem, eu vou lá para o julgamento, mas esse furto aqui, não, porque não tem nada a ver. Fala que quer cancelar, né? Não existe, é inevitável. E eu achei aquilo um absurdo, mas né, ainda tem princípios sobre isso, para falar, minha filha, não tem como evitar. Olha lá, unidade. O que é isso, né? A jurisdição é uma só, pois é exercida pelo Poder Judiciário para aplicar o direito. Todo juiz exerce jurisdição, mas cada um possui competência. Então, o Poder Judiciário, ele é único. As diferenciações ali vão ser de competências, mas quando eu falo do judiciário, eu estou falando de um órgão. Esse órgão é dividido, né? Nós vamos ter justiça estadual, justiça federal, que são as justiças comuns. Nós vamos ter as justiças especiais, que são justiça eleitoral, justiça militar, justiça do trabalho, são as justiças especiais. Mas a justiça é uma só, ela é dividida para especializar as pessoas, né? O juiz criminal, ele vai se debruçar sobre a matéria criminal, o juiz previdenciário, a mesma coisa, né? Então, a separação também, ela vai contribuir para que especialize melhor essas pessoas para julgamento, né? Olha lá, aí está dizendo, uma sentença escrita por alguém que não é juiz é um ato inexistente, enquanto a decisão de um juiz incompetente é ato existente, porém nulo e anulável, já que para ter sentença precisa ser de juiz. Não existe sentença de promotor, não existe sentença de pessoas alheias à investidura jurisdicional. Então é um ato inexistente. Correlação, esse princípio aqui é importante. A sentença proferida pelo juiz deve guardar correlação com a inicial acusatória, ou seja, ao julgar, o magistrado deverá considerar apenas os fatos narrados na denúncia ou na queixa. Tem um princípio que fala assim: dá-me os fatos que eu te direi o direito. É o iuris dictum. O juiz vai dizer o direito baseado nos fatos que foram trazidos ali. Ele não vai se prender à capitulação jurídica. Por exemplo, o promotor descreve que na data tal, o indivíduo na balada misturou alguma coisa na bebida da mulher e nisso ele furtou o celular da vítima e pede para que seja condenado o indivíduo por furto, né? E aí o juiz analisando os fatos, a pessoa se defendendo daqueles fatos, o juiz obviamente verifica que não se tratou de furto, mas de roubo, já que
o réu, né, o acusado, ele baixou a vigilância da vítima, ele fez com que a vítima ficasse desacordada, né? Isso daí também é o fato da pessoa não poder se defender, é uma violência. Então, baixou a vigilância da vítima e levou o celular. Nesse caso, a gente está falando de roubo. O juiz, então, à luz do que o Ministério Público narrou, vai afastar o furto e vai condenar por roubo. Essa é a correlação entre o que foi dito e o que foi julgado. Não pode o juiz, por exemplo, se tiver uma narração escrita assim, que na balada, então, continua a história lá do corintiano, na balada, o rapaz conversando com a moça, foi dançar, pegou no bolso dela o celular, mão leve, né? Pegou o bolso dela, o celular, e pôs no bolso dele. Ela nem viu, estava lá rodopiando, nem viu que ele pegou o celular dela. Nesse caso, né, o Ministério Público pediria a condenação por roubo. Aí o juiz, opa, Ministério Público, dito isso aqui, tá errado, não é roubo, correlação, né? Aí ele vai e altera para furto. Aí o juiz julga de furto. Ou se não alterar, o juiz pode afastar esse roubo e colocar condenação por furto, porque os fatos narrados são referentes a furto, não a roubo, né? Então, essa é a correlação. Mas, né, se não tiver escrito, por último, né, que é o importante, se não tiver escrito na denúncia, o juiz não pode julgar. O que ele tem que fazer é mandar o promotor arrumar a denúncia, né? Por exemplo, vamos pensar que ele fez isso, furtou o celular da moça e aí ele passou para uma pessoa menor de idade, vamos supor aqui, né? E aí, na hora que o Ministério Público narrou os fatos, ele não narrou esse menor de idade. Porém, dentro da instrução probatória, ficou evidenciado que teve a participação do menor. E também o concurso de pessoas, né, mais de um. Na hora de julgar, o juiz não pode julgar fora do que o Ministério Público narrou. Então, se o Ministério Público não arrumar essa denúncia, a gente chama de tem a mutácio, tem emendácio libelli, que nós vamos aprender na correlação de sentença, que é uma matéria específica, o juiz não pode, então, condenar pelo concurso de crimes por ter envolvido um menor, né? Só para explicar a tal da correlação, antes da gente chegar lá. Maravilha. Falamos dos princípios da jurisdição, agora vamos falar da propriamente competência, regras de competência, né? Façam o sinal da cruz aí, se benze, porque competência é um pouquinho difícil. Então vamos com calma. Competência é a medida da especialização da atividade jurisdicional. Quanto mais especializada a justiça, melhor, porque ela vai julgar melhor, né? Ela vai saber o que ela está fazendo. Todo juiz exerce jurisdição, então todo juiz diz o direito, mas competência de cada um deles é restrita à matéria, território ou fase do processo. Né? Então, quem é competente para o quê? Olha lá. A observância das regras de competência condiciona o correto exercício da jurisdição. O estabelecimento de competência em razão de determinada matéria permite uma melhor formação profissional do direito no assunto objeto de sua especialização, permitindo decisões mais tecnicamente fundamentadas, enquanto que a competência em razão do local atende às evidentes razões de logística. O que a apostila quer dizer aqui? Quer dizer que, se a competência for dividida por matéria, muito legal. Vamos pensar num juizado especial de violência contra a mulher. As pessoas que estão ali para julgar ou para trabalhar, né, lato sensu, na violência contra a mulher, elas já estão especializadas, né, no círculo de violência, elas já sabem como lidar com aquilo e qual vai ser o julgamento. Imagina que o que acontece até hoje, infelizmente,
joga lá como se fosse carne de vaca. Não vai ter gente especializada para isso, né? Ou acompanhar a oitiva de crianças, né? Tem que ser alguém que saiba fazer, né, o depoimento sem danos, para que a criança consiga contar o que aconteceu. Ou outro caso, né? Vamos pensar num juiz trabalhista julgando casos criminais. Não vai saber nem por onde começar. Por isso que o caso criminal nunca vai para a justiça trabalhista. Não vai. Por quê? Porque ele não sabe. Eu, por exemplo, que tenho especialização em ciências criminais, eu não sei nem onde é o fórum trabalhista. Sei, né? Mas vamos jogar ali no ventilador. Não sei nada, algumas coisas eu sei de conversar com os professores, de dar uma lida nisso ou naquilo, mas não tenho a mínima ideia. Quando me perguntam, eu falo para a pessoa que eu também não sei. Imagina um juiz que está lá, só caso criminal, aparece um trabalhista. Por isso que é necessária essa divisão aqui, né? Aí o aluninho nessa hora me pergunta, mas professor, por que a UAB pede tudo? Porque a gente tem que saber um pouquinho de cada matéria. Depois a gente especializa para a gente trabalhar melhor, né? E aí ela vai ser dividida por assunto e quanto à razão, né, da competência em razão do local que vai julgar vai atender às razões. Eu não acho que só de logística, não. O advogado ir, parte ir para o fórum mais perto e tal. Mas principalmente as provas, né? Um homicídio que aconteceu na comarca de Itapecerica é mais fácil se investigar ali do que se jogar ele lá para Barra Funda. As razões de logística estão ali acerca das provas e acerca da localização das pessoas. Então, para isso que serve a divisão das competências que o código fez. E como que vai ser, né? Olha só como que a nossa apostila vai definir. Ó, o artigo 69 do Código de Processo Penal vai definir esse critério. A competência será determinada pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza, pela distribuição, pela conexão, pela continência, pela alarme, pela prevenção e pela prerrogativa de função. Olha as divisões de competência aqui, né? De acordo com o artigo 69. Deixa eu colocar aqui, a gente já vai ver. Ó, também a competência pode ser definida pela matéria dela, natureza da infração. Qual que é a matéria? Matéria trabalhista, é matéria criminal, é matéria eleitoral, né? Em razão do lugar, vou dividir essa competência, onde o crime se consumou. Em razão da pessoa. Quem foi a pessoa que cometeu o crime? E aí nós vamos ver a prerrogativa de função e competência funcional, que diz respeito ao grau, não é grau de instrução aqui. Deixa eu ver. Então, aqui eu vou traçar algumas regras de competência, né? Razão da matéria, razão de onde ela se consumou, e aí nós vamos seguir esse passo a passo para descobrir qual que é o juiz competente. Aí a apostila manda a gente fazer a primeira pergunta. Qual é a justiça competente? Para saber, a gente precisa, primeira coisa, saber quem que é a pessoa do réu. Será que ele tem foro por prerrogativa de função? Aí a gente precisa se debruçar. Ó, prerrogativa de foro, conhecida vulgarmente como foro privilegiado perante algum tribunal, já toda definida a competência. Existe uma justiça especial para o julgamento do crime? Olha as perguntas. Ou seja, será que tem a justiça militar ou na justiça eleitoral para julgar esse crime? Caso contrário, será a competência comum, que é residual. Havendo ainda justiça comum federal, tal. O que ele quer dizer aqui? Nesse primeiro momento, a gente pergunta, primeiro de tudo, né? Quem que é a pessoa que está sendo denunciada? Se essa pessoa tiver foro por prerrogativa de função,
que a gente conhece na mídia, né, como foro privilegiado, significa algumas funções, repito, algumas funções públicas, elas vão ter uma destinação certa para julgamento, né? E aí, não é qualquer juiz que vai julgar. Eu entendo que o foro por prerrogativa de função, ele é importante no nosso sistema e ele não é um privilégio, já que o privilégio se destina a pessoas e a prerrogativa de função se destina à função da pessoa. Ela tem uma função de destaque e a lei não está pensando nem nessa pessoa, mas em quem vai julgar. Imaginem só, pessoal, se um governador de estado ou um presidente da república está sendo julgado e vai ser julgado pelo juiz aqui da comarca de Taboão. Imagina a pressão que essa pessoa vai ter em cima dela para resolver esse impasse. Então, para proteger esse juiz aqui, apesar dele ter as características do cargo, ele é vitalício, inamovível, não tem redução de subsídio, ele vai ter uma pressão enorme. Por isso que a gente manda, a lei manda, que algumas autoridades sejam julgadas nos tribunais superiores. Por um lado, pessoal, o nosso sistema está muito bom, porque o nosso sistema vai dizer, você vai ser julgado por pessoas que têm independência de você. As pessoas aqui, elas estão também no mesmo nível, né, de poder que você. Não está vinculado a tribunal, ele está aqui, ó, no mesmo nível de poder. Então, na esfera federal, o chefe do executivo vai ser julgado pela cúpula pela cúpula do judiciário. Não vai ser assim, o presidente sendo julgado pelo juiz aqui, pelo pé da escala do judiciário. Então, para isso que serve, para proteger, né, a função do juiz e para proteger esse juiz que está, para proteger a função do presidente, nesse exemplo, e para proteger esse juiz de primeiro grau aqui. É claro, né, pessoal, que o ser humano vai lá e desvirtua tudo, né? Pode pensar que existe corrupção porque vai ser julgado pelo Tribunal Superior, muito menos provável do que conseguir num juiz de primeira instância que vai sofrer muita pressão. Segundo que também é importante, né? A depender do grau da jurisdição, se for o presidente sendo julgado pelo STF, ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Ou, por exemplo, um prefeito julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, ele vai recorrer para onde? Já está no segundo grau de jurisdição. Se ele ainda tiver matéria de direito, né, para falar de lei ou para falar de violação de lei ou violação de Constituição, ele ainda pode ir para os órgãos superiores. Mas, por exemplo, no caso do presidente, ele não tem para onde recorrer. O Papa? Não tem. Então, vai ter a perda, em regra, do duplo grau de jurisdição. Se for julgado pelo juiz do primeiro grau, a sua sentença pode ser revista pelo tribunal. Então, esse foro por prerrogativa de função não é privilégio. Não é privilégio. Ele está ali para defender a função e para defender também o juiz que está julgando. Outra coisa interessante, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente se aquela pessoa que está sendo julgada, tem aqui na apostila o exemplo, aconteceu com um deputado federal. Ele tinha foro por prerrogativa de função, ele ia ser julgado no STF. E aí, quando foi para a pauta de julgamento, ele renunciou, porque ele queria ser julgado pelo juiz da vara comum, para poder ter direito a recorrer e o processo se alongar. O que o STF decidiu? Opa, vem cá, você não pode manipular assim. Se você tem prerrogativa de função, você perde se você perder a função. Porém, se você estiver usando isso para desvirtuar a lei,
A partir do momento que foi para a pauta de julgamento, não adianta você pedir a exoneração do cargo, entregar o cargo, que você vai continuar sendo julgado no STF. Então, não é uma prerrogativa, uma coisa tão boa assim, o for por prerrogativa de função. Nós vamos ver isso já. Então, olha, quem é a pessoa do réu? Se a função dele tem prerrogativa, nós vamos ver quem são essas pessoas, ele vai ser julgado no foro respectivo, tá lá traçado pela Constituição Federal. Existe alguma justiça especializada? Quais são as justiças especializadas que nós temos, gente? Nós temos de especializado, ou seja, juiz especial, justiça militar, justiça eleitoral, e aqui eu acrescento justiça também do trabalho. Então, tem que pôr uma vírgula aqui, né? Eu tenho justiça militar, órgão da justiça militar, trabalho, eu vou deixar em destaque, e eleitoral. Por que o trabalho, o professor da apostila não colocou? Porque a Justiça do Trabalho não julga processo penal, né? Ela não julga. Então, a gente vai ver se tem crime militar ou se tem crime eleitoral. A Justiça Militar, ela é previamente posta lá, né? E a Justiça do Trabalho eleitoral. Para quê? Elas vão julgar crimes específicos. Não tem, não é, o crime não é de prerrogativa de função, o crime não é da justiça especializada, aí nós vamos para as justiças comuns. Quais são as justiças comuns? Nós vamos ter a justiça comum estadual e a justiça comum federal, que são as justiças, chama de justiças residuais, ou seja, resíduo é resto. O que sobrar dessas justiças especiais, o resto vão para as justiças comuns, estaduais e federais. E aí, a justiça federal, né, residual de resto, né? O resto vai lá para as justiças estaduais e federais, né? Olha lá. Dentro dessa divisão de justiça especial, comum, estadual e federal, ainda nós vamos ter mais uma divisão. Por quê? Porque as regras para ir para a Justiça Federal, competência da Justiça Federal, vai estar lá no artigo 109 e 110 da Constituição. Opa, vamos acrescentar o 110. 110 da Constituição, que são os casos em que a Justiça Federal vai julgar. E o que sobrar da Justiça Federal? Não está ali, não está no artigo 109 e 110. Aí sim eu mando para a Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual, pessoal, ela é duplamente residual. Imagina só uma peneira bem grande, né? Peneirou, não é foro por prerrogativa de função. Essa pessoa não tem função com foro. Caiu para a segunda. É justiça especializada? O crime é militar? O crime é de direito do trabalho? Não existe, né? Ou a ação é de direito do trabalho ou eleitoral? Não, peneira. Aí vai lá. Está no 109 da Constituição? Sim, então é a federal que julga. Não está no 109? Peneira, mais uma vez, e aí cai para vala comum, que são as justiças estaduais. Então aqui peneirou. Na verdade, as regras de competência vão funcionar como uma... Opa, tem alguém no lobby? Só que, meu Deus, não tem lobby aqui. Será que a pessoa conseguiu entrar? Não entendo por que fica apitando se a nossa sala fica com a porta aberta o tempo todo. Deixa eu ver quem que é o aluninho, se ele conseguiu entrar. Miguel, você conseguiu entrar, Miguel? Bem, eu não entendo porque essas coisas acontecem. Deveriam acontecer só se eu tivesse com o lobby fechado, mas está aberto. Eu estou te vendo e ouvindo, está boa a transmissão. Obrigada, Má. O que é que tem tem um aluninho querendo entrar na sala e aí está aparecendo para autorizar. É o Miguel. Se o Miguel tiver aí, me avise. Ó, tentei.
Não foi. Professora, eu também tô. A senhora tá me visualizando aí? Quem que é que tá falando? Sério? Sério, eu tô, Célio? Tô sim. O único Tô que tá aqui acompanhando no aqui. lobby. Legal. Então, se aparecer o barulhinho de volta, eu volto aqui. Vamos lá, vamos voltar. Então, fecha o microfone, Célio. Vamos voltar aqui Beleza. para a gente falar sobre, continuar falando do foro aqui. Olha lá. Opa, não é esse. Tô desorientada aqui. Aqui. Então, falei para vocês que é uma peneira a competência. Depois, a apostila manda fazer a segunda pergunta, né? Quem que é o foro competente? Quando a gente fala em foro, gente, o foro é o prédio que funciona o fórum. Prédio que funciona o fórum. Quem que é, então, qual fórum que eu vou? Qual fórum que eu vou? É isso daqui quando fala foro, né? E aí, a gente vai ver qual que é, ó, uma vez firmada a justiça e o órgão competente, eu já vi que não é de nenhum, vai cair para a vala da estadual. Precisamos observar qual será o local para o julgamento. As regras de competência e razão do lugar são firmadas no artigo 70 e 71 do Código de Processo Penal. Regra geral, nós vamos ler esses artigos. Regra geral, local da consumação do crime. Aqui, pessoal, a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar o que é, qual que é a diferença do crime consumado, crime tentado, crime formal, crime material. Então, eu vou colocar aqui, observação. Lembrar. Oh, meu Deus. Então, para a OAB isso é importante. Lembrar dos conceitos de consumação, tentativa, desistência voluntária, desistência voluntária, eu escrevi errado, voluntária, arrependimento eficaz. Preciso lembrar disso. Onde estão no Código Penal, artigo 14 e 15. Preciso voltar lá para lembrar. E também sobre a classificação dos crimes quanto ao resultado. Tá vendo que as matérias, gente, elas vão se interligando. Então, eu preciso me lembrar eu preciso me lembrar de vários conceitos que a gente já aprendeu. Aí eu tenho concurso quanto ao resultado. Aí eu vou ter aqui crime formal, crime material e crime de mera conduta. Vamos fazer aqui rapidinho essa lembrança, né? Olha só, regra geral de qual que é a regra geral aqui para eu fixar qual que é o lugar do crime. Imagina um crime que iniciou aqui em Taboão da Serra, só que ele foi consumado lá em Juquitiba. Não, São Lourenço, mais fácil. Ou, por exemplo, o caso do Celso Daniel, prefeito, se eu não me engano, era de... Não vou lembrar, Osasco? Não lembro qual que era. Só sei que estava aquela... Santo André. Desculpa, obrigado, Santo André. Ah, legal, obrigado. Ele, só que tinha uma grande corrupção ali que aconteceu e até hoje ninguém desvendou nada. Apanharam ele ali, mataram e desovaram o rapaz lá em Juquitiba, né? Não, foi São Lourenço. Quem vai ser o competente para julgar? É aqui, né, pessoal, que a gente vai ver. E eu disse para vocês que por questões de logística e por questões de prova, vai ser no lugar da consumação do crime, onde esse crime se consumou. O que é consumação? A gente tem que ir lá no artigo 14 do Código Penal e lembrar o que é consumação e tentativa, né? Porque o crime pode ser tentado também. Consumação, quando
todos os elementos do crime foram realizados no caso concreto. É o crime consumado. Por exemplo, eu tenho homicídio, que é matar alguém. Se essa pessoa morreu, o crime está consumado. Se essa pessoa não morreu, eu não tenho consumação. Então, é tentativa, professora? Depende. Depende. O que é tentativa? A gente precisa lembrar disso, Direito Penal 1. Tentativa é por razões alheias à vontade daquele que estava praticando o crime não se consumou. A polícia chegou, ele não acertou a mira, alguma coisa que ele não queria aconteceu. Por isso que o crime foi tentado. O que vai acontecer no crime tentado? Ele vai responder pelo crime com uma diminuição de pena. Então, se o crime não se consumou, pode ser tentado. Mas também tem os institutos das desistências aqui, que é desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Nesses dois casos aqui, a pessoa desistiu da empreitada criminosa e ainda no arrependimento eficaz ele teve uma ação salvadora, levou para o hospital. Nesse caso aqui, ele não vai responder pelo crime. Ele não vai responder pelo crime que ele queria, por exemplo, aqui o homicídio, mas pelos atos praticados. Se ele deu um tiro, socorreu a pessoa, ele vai responder por lesão corporal. Aí precisa ver o laudo, se vai vir lesão corporal de natureza grave, gravíssima, perdeu a perna, o baço, tal, ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Vai depender ali do resultado do crime. Então, preciso lembrar desses conceitos aqui. Depois, eu preciso lembrar se o crime é material, formal ou de mera conduta. Crime material. A lei exige o resultado para consumação. Crime formal. A lei prevê o resultado do crime, mas não exige para consumação. E mera conduta, a lei nem fala de resultado. Exemplo. No crime, por exemplo, de concussão, que é aquele crime quando o funcionário público exige uma vantagem ilícita, aproveitando do cargo que ele tem. Esse crime se consuma na hora que o funcionário público exige. Então, a consumação está ali. Então, vamos pensar num foro onde nós vamos decidir o foro, e vamos pensar que lá em Santo André, a pessoa exigiu de um outro que para participar da licitação tinha que trazer um dinheiro para ele. Se me traz esse dinheiro, senão você não vai participar da licitação. Ou fala assim, olha, se você não me trouxer um dinheiro X, eu vou te denunciar pelo crime. Né? Ele é promotor de justiça. Nessa hora, o crime está consumado, porque os crimes de concussão não exigem o resultado. Então, não precisa nem trazer o dinheiro, o crime já consumou. Então, a competência vai ser nesse lugar aqui. Se de resultado, a consumação vai acontecer no lugar do resultado, que nós chamamos de crimes materiais. Outro exemplo para o formal ficar claro, ó, no caso de extorsão mediante sequestro, a partir do momento que abate a vítima com a intenção de levar para o cativeiro, o crime se consumou. Não precisa pagar resgate. O crime se consumou ali. Não preciso do resultado. Então, a regra de competência vai ser na consumação. Então, eu preciso saber que existem crimes que se consumam já na conduta, para poder fazer certinho as regras de competência, porque a OAB vai querer saber se você lembra desses conceitos, ó, eles vão se entrelaçando conforme a gente vai subindo de matéria. Por isso que vale a pena a gente sempre estudar a parte geral do Código Penal. Depois, né, a terceira pergunta que se faz, qual é a vara, qual que é o juízo competente? Dentro do fórum, são separadas em várias varas diferentes, né? Tem várias varas diferentes. E aí, quem que é o juiz competente ali, né? Olha lá, em uma mesma comarca existem muitos juízes competentes para o julgamento da mesma matéria.
O juiz competente para o julgamento de uma causa específica é determinado pela distribuição ou prevenção, conforme o caso. Então, vejam só, primeiro, o que é distribuição? Vamos pensar na vara lá de Tapicerica da Serra, na vara não, Fórum da Serra, que existem quatro varas criminais e uma vara de juizado especial criminal. Então, o que for crime de menor potencial ofensivo vai direto para essa vara do juizado especial. Lembrando, o que é crime de menor potencial ofensivo? Crimes cuja pena máxima, tirando violência contra a mulher, são de até 2 anos. Vão lá direto para o juizado especial. O tratamento é totalmente diferente, né? Existe composição, pode fazer acordo com a justiça. Os demais crimes, que a pena máxima é mais de 2 anos, vão para a vara comum. Mas se existem 4 varas, como que vai escolher? Então, vamos pensar que o Ministério Público fez a denúncia e essa denúncia, ele vai lá e leva a denúncia no cartório. O cartório, então, vai sortear essa vara, vai sortear para saber qual vai ser competência ali. Por isso que a gente fala competência por distribuição. Ele vai entregar e vai ser sorteado uma vara. Eu sou advogada antiga, né, mais ou menos, comecei com 12 anos, vocês sabem, né? E aí eu lembro uma vez que acabou a energia no fórum e eu queria distribuir uma ação de divórcio e já escolher na hora, né? Porque a ação de divórcio é assim, né? Só para explicar para vocês a história do sorteio. O divórcio é assim, a gente leva as partes, se o divórcio for consensual, né? A gente leva as partes lá no fórum, vai lá no distribuidor, né? A pessoinha do distribuidor, né? Aí você cumprimenta ela e fala, ó, vim distribuir e já vou esperar para audiência. Aí ele vai lá, faz a distribuição, a máquina já diz. Aí fala, doutora, segunda vara. Aí você vai lá na segunda vara e fica aguardando o juiz te chamar para o divórcio. Aí o juiz verifica se está tudo certinho, o Ministério Público, se tiver interesse de menor, divorcia. Só que nesse dia não tinha energia. Se fosse uma ação que eu fosse esperar, provavelmente eu voltaria para casa e voltaria no outro dia para distribuir. Mas nesse dia não, eu queria fazer o divórcio das pessoas, só que não tinha energia, mas o fórum estava trabalhando. O que o rapaz fez, né? Eu achei tão legal. Ele pegou aquela coisinha de bingo, cheia de bolinha dentro, para sortear a vara. Aí colocou lá 4 números, de 1 a 4, rodou, e nós, tomara que seja. E eu tava torcendo para ser um juiz da vara X, porque é mais rápido, né? Já vai direto no cartório ali, acabou. Aí, para minha felicidade, cai um juiz que demora, né? Aí eu, puta, né? Não pode falar palavrão. Falei, que coisa, né? Sempre com sorriso. Aí ele sorteou. Olha lá, distribuição por sorteio. Qual vara que vai cair? Por sorteio. Todos são igualmente competentes, mas ali vamos sortear. Eu não posso falar assim, cartorário ou servidor, coloca lá para o juiz da vara tal, que é mais rapidinho. Tá bom. Não pode, tem que ser por sorteio, né? Já que a gente lembra que eu não posso escolher o juiz, o princípio do juiz natural, as regras de competência que vai decidir, nesse caso é o sorteio. Ou, além do sorteio, dentro dessas 4 varas aqui do meu exemplo, também existe a competência por prevenção. O que é prevenção? Significa o primeiro juiz que decidiu sobre aquela causa ali durante o inquérito policial. Vamos pensar que teve um inquérito policial, abriu um inquérito policial ali, e o juiz teve que ser provocado pelo delegado, porque o delegado pediu prisão temporária. O delegado pediu interceptação telefônica. O delegado pediu a oitiva de uma testemunha que estava quase morrendo, ou da própria vítima. Nesse caso, o delegado precisa solicitar autorização judicial, né? Autorização judicial. Aí o que vai acontecer? O delegado vai lá sortear o inquérito para cair em qualquer um dos juízes. Nesse caso, já tem um juiz previamente designado. Então, de acordo com as regras de competência, enquanto não vier o juiz das garantias, né?
quem vai julgar ali vai ser aquele juiz que estava ali, que já deu autorização já deu autorização para escuta telefônica e por aí vai. Por isso que fala, ou regra de prevenção, juiz que emitir decisão da causa. Eles falam assim, eu sou o juiz prevento do caso, ou seja, ele prevalece sobre os demais para julgar aquela causa. E aí, passadas essas 3 perguntas, né, vamos estudar uma por uma das competências aqui. Acho que não consigo terminar na aula de hoje, mas dá para a gente adiantar aqui alguma coisinha. Olha lá. Primeiro, competência em razão da matéria. Qual matéria que vai ser essa competência? Essa competência aqui, ela é absoluta. É importante a gente saber que ela é absoluta. Se o juiz trabalhista julga um processo criminal, é nulo. Vai ter que refazer tudo de novo, né? Olha lá. E a competência absoluta, a competência em razão da matéria, ela é determinada pela natureza, né? A natureza. É crime eleitoral? É crime militar? É crime comum do código? A natureza da ação vai dizer. E aí vai estar escrito assim: nos artigos de 118 a 121 da Constituição, vai dizer, compete à Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes definidos na legislação eleitoral, ou seja, no Código Eleitoral, mas também em outras leis especiais. Então, a Justiça Eleitoral, ela vai julgar os crimes eleitorais. Não tem só crime eleitoral no Código Eleitoral, também tem na lei dos partidos políticos, lei de propaganda eleitoral, um monte de leizinhas eleitorais cujos crimes são de competência, então, da Justiça Eleitoral. Não vai ser para comum, para vara comum, nem para vara militar, essa Justiça Eleitoral que julga. Depois, tá vendo que a Constituição que estabelece, lá no artigo 125, parágrafo 3º e 4º da Constituição, vai falar da Justiça Militar. Justiça militar, que é a tal da justiça castrense, que castra o povo. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar, a justiça militar, pessoal, ela é muito mais severa. Eu entendo, eu acho, pelo que eu já vi disso, acho que a justiça militar ela é mais severa nos julgamentos. Não tem, em regra, né? Claro que onde envolve ser humano tem maracutaia, mas não tem em regra o corporativismo que a imprensa pensa que tem. Tanto que na a justiça militar ela é chamada de justiça castrense. Ela corta o saco do povo mesmo, né? Não pode falar saco. Castra o povo mesmo, né? A justiça militar. E aí, ó, a justiça militar é competente apenas para julgar crimes militares, definidos ou no Código Militar ou análogos a militar, que tem no Código Penal. Aí a gente vai falar de crimes propriamente militares e crimes militares. Quais são, né? Se tiver o crime igualzinho no Código Militar e no Código Penal, aí a gente vai falar que é crime militar. Agora, se só tiver no Código Penal militar, aí são propriamente militares. O civil pode cometer que não é crime, mas se for um militar, está cometendo um crime, né? Por exemplo, vamos pensar no vigia e vamos pensar no soldado. O vigia, que é civil, se ele faltar no trabalho, ou se ele não tiver com o uniforme completinho, com a tarjinha, se ele tiver, por exemplo, se ele abandonar o posto antes do outro chegar, vamos pensar a pessoa que passou a noite, ele sai 6 da manhã. E aí ele precisa esperar alguém para render ele. E se essa pessoa não chegou e ele abandonar, se for um civil, o vigilante civil, o que pode acontecer com ele é ele ser mandado embora, ter algum problema lá. Mas ele não vai ser preso, né? No militar, não. Militar, isso tudo é crime previsto no Código. Então, ele vai ter punição criminal, porque ele infringiu normas criminais, né? Então, crimes propriamente militares não estão no Código Penal. A gente pode fazer, mas eles ali não podem, porque eles são presos no quartel. O quartel pegou fogo, então, quis cantar uma musiquinha aqui, mas não tem nada a ver. Então, crimes militares, ó, definidos como tais na lei específica, Código Penal Militar. Ela nunca julgará crimes comuns.
A Justiça Militar Federal, aí nós temos a Justiça Militar Federal, é competente para julgar crimes militares e civis, para julgar militares e civis. Então, se tiver um concurso de pessoas entre um militar e um civil, a Justiça Militar da União julga, enquanto a Justiça Estadual julgará apenas militares estaduais. Nunca vai julgar militares, nunca vai julgar pessoas, o processo vai ser obrigatoriamente separado. Então, vamos pensar num grupo de extermínio, né? No grupo de extermínio que torturou, né? Ou torturou, ou furtou, ou roubou pessoas. Não posso colocar homicídio, porque homicídio vai para a vara comum. Mas torturou. E aí ele estavam em concurso de pessoas, o militar e o civil. O civil vai ser julgado pela justiça comum e o militar pela justiça militar. A lei 13.941 modificou o artigo 9º, ampliou significativamente o espectro da infração militar, que agora inclui crimes previstos na Justiça Militar Especial, como tortura, abuso de autoridade, quanto praticados por militar contra civil. É uma novidade. Então, ampliou. O que eu tenho que lembrar na Justiça Militar? Que crimes militares, os militares vão ser julgados lá para a Justiça Militar. Vai ter uma exceção. No caso de homicídio, teve a Lei Rambo, que trouxe os militares para ser julgados no Tribunal do Júri, né? Acharam que ia melhorar, piorou, né? Porque no Tribunal do Júri aqui eles podem ser absolvidos, né? Olha lá, justiça comum. Aí a gente viu que ela é justiça residual. Sobrou, joga para comum. Penero, é federal? Está lá no artigo 109, vai para federal. Olha lá, competência comum. A competência da Justiça Federal é taxativa, ou seja, né, as hipóteses vão estar lá no artigo 109, guardem o artigo 109 da Constituição, enquanto a competência da Justiça Estadual será residual, ou seja, ela abraçará aquilo que não for da competência da Justiça Federal. Justiça Federal, ela é comum, tá, pessoal? Não é especial, não. Isso que é um erro que as pessoas imaginam, né? Que a competência federal, ela é especial. Não, ela é comum. Porém, o que vai ser julgado nos crimes federais vão ser os que estão lá dispostos no artigo 109, contra bens da União, né? No caso de estrangeiro. Vamos ver aqui, ó. Principais hipóteses de competência da Justiça Comum Federal. Os crimes políticos, que não são crimes eleitorais, e as infrações criminais praticadas contra bens, serviços ou interesses da União. Olha lá, crimes políticos está lá na lei de segurança nacional. Não é crime militar, crime eleitoral, crime político. Não julga contravenções, prestem atenção. Não julga contravenções. Vamos lembrar, né, da primeira aula de direito penal, que a gente fala o seguinte, que o gênero é infração penal, e a infração penal ela é dividida entre crimes e contravenções penais. Onde que está a diferença entre o crime e contravenção penal? Nós vamos encontrar a diferença no artigo, depois vocês leem, artigo 1º da Lei de Introdução à Viagem. Lei de Introdução ao Código Penal. Lei de Introdução ao Código Penal. Essas leis de introduções, pessoal, elas vão trazer alguns conceitos legais importantes, né? Lá vai dizer o seguinte, crime, o que é crime? Crime são as infrações apenadas com detenção, reclusão e que exista a multa, seja acumulada, né? Seja acumulada ou reclusão e detenção sozinhos. As contravenções, elas são destinadas para prisão simples, então na contravenção vai aparecer pena, prisão simples, que é aquela sem rigor penitenciário, ou cumulada com multa, prisão simples, ou somente. É assim que a gente consegue identificar o que é crime e o que é contravenção. Não é pelo teor da pena, o quanto que está sendo. Vamos pensar que
já que contravenção penal é crime baixinho, crime anão, vamos imaginar que seja só os crimes baixinhos é contravenção, com a pena baixinha é contravenção. Não é. Existem crimes que a pena é pouquinho, né? Por exemplo, você pega uma calúnia, difamação, injúria, a pena é em meses, né? Meses até anos. Então, não confundam. Contravenção e crime. O conceito está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Contravenções, portanto, podem ser contra bens da União, pode ser contravenção de crime político. A Justiça Federal não julga contravenção. Não julgará contravenção. Os crimes de competência, ela não julga crime político, contravenção de crime político, ela não julga crime da competência militar e nem eleitoral. A gente já viu que a competência federal ela é residual. Não é competência eleitoral, não é competência militar, vamos ver se ela é da Justiça Federal. Se for contravenção, não, joga para estadual, mesmo se for do rol de crimes do artigo 109. Contravenção penal não julga. Os crimes à distância, que são, crimes cuja execução inicia no Brasil e o resultado no estrangeiro. Isso aqui se chama crime à distância. Crime tem crase, distância. Ou vice-versa, começou no estrangeiro e terminou no Brasil, que esteja previsto em tratado ou convenção internacional. Então, eu tenho 2 requisitos. Tem que ter esse requisito de começou aqui, terminou fora, ou começou fora, terminou aqui, né? São julgados pela Justiça Federal. É o caso do tráfico transnacional de drogas, né? A legislação, tá vendo que aqui tá previsto não no artigo 109, mas na legislação de drogas. Aí eu coloquei aqui para vocês. Leitura obrigatória. Vamos ler então os artigos da Constituição e principalmente enunciado do STJ aqui que eu coloquei para vocês. Prestem atenção no seguinte, por que eu disse para vocês que competência é uma matéria difícil de estudar? Porque não adianta estar só escrito na lei. Se vem o Tribunal Superior e diz que não é competência, muda tudo, né? Cada hora eles falam uma coisa, esse pessoalzinho legal, né? Então a gente precisa estudar as regras que estão aqui, competência em relação à matéria, ao foro, competência em razão da pessoa, mas precisa ficar atento à jurisprudência, porque pode mudar. Olha lá. Crimes dolosos, esse aqui é um exemplo. Crimes dolosos contra a vida serão julgados no tribunal do júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida, pessoal? Nós temos aborto, infanticídio, homicídio, instigação, auxílio, induzimento e tem mais um, ó, que é novo, ao suicídio. Então, o que acontece aqui? Esses crimes, que são crimes dolosos contra a vida, eles são julgados no tribunal do júri, não tem conversa. Mas existem só esses crimes que resultam morte no Código Penal? Não, então fiquem atentos para isso, né? Eu já me ferrei com isso uma vez num concurso, nunca mais eu esqueci, né? A gente tem que lembrar que o nosso melhor professor é nosso erro, né? Nosso último erro. Extorsão mediante sequestro com resultado morte, roubo com resultado morte, que é o tal do latrocínio, epidemia com resultado morte, que mais? Todos os crimes com resultado morte que não sejam homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, não são julgados pelo tribunal do júri, são julgados na vara comum. Só esses crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados vão para o júri. Então, presta atenção. Não pense assim, só porque a pessoa morreu vai para o júri. Não, tem que estar lá no rol dos crimes dolosos contra a vida, que são 4. Então tá lá.
que é o órgão colegiado. O tribunal do júri, pessoal, ele funciona de forma em duas fases. A primeira fase é composta pelo juiz da vara do júri. O juiz da vara do júri, então, vai ouvir as pessoas, vai ouvir as provas, e no final, ele vai poder dar uma sentença que mande para o plenário do júri, que desclassifique para a vara comum, pode absolver sumariamente, vamos pensar num caso de legítima defesa evidente, né? Aí, se o juiz da vara do júri, pronunciar, ó o nome da decisão, de pronúncia, aí sim vai para a vara do júri e vai ser julgado pelo plenário do júri. O plenário do júri está lá na Constituição Federal. Ele vai ser composto por um juiz togado, que vai proferir a sentença, vai fazer o cálculo da sentença, mas o voto vai ser dado pelos 7 jurados, né? São convocados uma lista de jurados, e desses jurados vão ser escolhidos 25, vão abrir a sessão com no mínimo 15, e aí desses 15 vão ser escolhidos 7 jurados para compor o conselho de sentença, né? Ah lá, aí está escrito assim aqui. É o órgão colegiado composto por 7 juízes leigos, 7 leigos em direito, que são juízes da causa, e por um juiz de direito presidente, responsável por conduzir os trabalhos e aplicar a pena. A competência do júri é constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 38D da Constituição, e engloba os crimes previstos no artigo 121 a 127 do Código Penal, bem como os crimes conexos e continentes. Nós vamos aprender na próxima aula o que é conexão e continência. São crimes que aconteceram ali, ou na mesma circunstância, ou foi um crime que aconteceu com os mesmos autores, então vamos julgar todo mundo junto ali. Por exemplo, um estupro, e teve estupro, deixou a pessoa um tempo lá e depois matou. Estupro e homicídio. Julga tudo junto ali, não vai ter separação. E aí, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula a competência em razão. Vou colocar aqui que vai ser na próxima aula. Competência em razão da pessoa. Aí nós vamos falar do foro privilegiado. A próxima aula, deixa eu anotar aqui quando que vai ser. Aí eu já ponho aqui. Eu vou deixar esse resuminho para vocês. Eu acho mais fácil olhar. Dia 5 de novembro. Aniversário da minha mãe. Vamos lá colocar. Aula 5/11. Aniversário da minha mãe. Já lembrei aqui no dia, eu espero não esquecer, né? Eu vou dar para minha mãe, eu até já sei, eu vou dar um Dolly para ela. Com toda emoção. Salvei. Vamos deixar isso aqui para próxima aula a gente falar sobre competência em razão da pessoa. Cadê vocês aqui? Dúvidas até aqui, pessoal? Todas, né? Eu imagino. Tem alguém aí? Olá, deixa eu parar a gravação para deixar para vocês a aulinha.